Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia, dos temas oferta e demanda, teoria do consumidor, teoria da produção. A playlist que foi idealizada por quem? Pelo Economicão e seus amigos. Diga lá, Economicão! Tudo certo, galera? Aqui é o Economicão. Raposinho, o que você encontrou para os nossos amigos? Legal, questão do Raposinho, tô curioso. Diga aí, Raposinho. E aí, pessoal? Economicão, hoje a questão é sobre classificação de bens em uma economia. Boa, Raposinho, importante. Essa questão, até já sei qual é, você já tinha me mostrado, né? A FGV adora esse tipo de questão e as pessoas acabam caindo nas pegadinhas da FGV. Já tem outro vídeo com o mesmo tipo de questão da FGV. Ó. Nesse caso aqui, a FGV apresentou para o Cefaz do Espírito Santo na prova de consultor do Tesouro Estadual em Ciências Econômicas no ano 2022. Assuma uma economia de dois bens X1 e X2. Se X1 é bem inferior, então necessariamente X2 é que tipo de bem? Né? Um tipo de questão positiva, quer saber qual a resposta correta. Se é um bem normal, inferior, complementar a X1, substituto a X1 ou de luxo. Beleza? Então, temos que raciocinar com calma. A FGV adora fazer deixar a nossa cabeça meio, baratinada. Vamos então lembrar esse conceito de elasticidade e renda da demanda. No caso de bens inferiores, quando o indivíduo aumenta a sua renda, a tendência é diminuir a quantidade demandada deste bem, no bem inferior. Nesse caso, a gente já sabe que a elasticidade e renda da demanda é menor do que zero. Beleza? Então, se você tem um bem inferior, quando o indivíduo aumenta a renda, ele deixa de consumir o bem inferior, ele diminui o consumo do bem inferior. O exemplo clássico é a carne de segunda, né? Por exemplo, cidadãos, a renda dele não permite comprar uma carne de primeira, ele compra carne de segunda. Aumentou a renda dele, ele diminui o consumo de carne de segunda, passa a consumir carne de primeira. Esse é o efeito da alteração na renda quando você tem um bem inferior. Pelo enunciado da questão, a economia possui apenas dois bens X1 e X2. Portanto, as possibilidades de consumo nessa economia restringem-se a combinações dos bens X1 e X2. Isso é fundamental para entender o raciocínio. Então, se tem uma economia com dois bens, você consome a sua renda toda, uma combinação desses dois bens. E a gente sabe já que um dos bens é inferior, beleza? Uma vez que o bem X1 é inferior, o aumento da renda do consumidor fará com que ele consuma menos do bem X1, porque é um bem inferior, ele vai querer consumir mais do outro bem, de outros bens. Como nessa economia só tem um outro bem, o X2, ele vai consumir mais do bem do X2, certo? Legal. Uma vez que a economia possui apenas dois bens, X1 e X2, que o consumidor deixa de consumir do bem X1, necessariamente deverá ser destinado para o consumo do bem X2. Esse é o pulo do gato da questão. É uma economia com dois bens. Então, se você deixa de consumir X1, o que você deixou de consumir de X1, você tem que consumir em X2. Combinado? Então é isso. Isso só será possível se o bem X2 for um bem normal, pois para bens normais, um aumento na renda fará com que aumente sua quantidade demandada. Caso o bem X2 também seja um bem inferior, a tendência é que o consumo do bem X2 também diminua. Aí teremos uma contradição, pois um aumento de renda estaria causando redução no consumo de ambos os bens. Então, a gente já encontrou a resposta. O bem X2 tem que ser um bem normal. Aí vem o advogado do diabo, Ah, professor, poderia ser um bem de luxo? Poderia ser um bem de luxo, mas aí que tem o detalhe da questão. Necessariamente ele tem que ser normal. Por quê? O bem de luxo é o quê? É uma subdivisão do bem normal, tá bom? Então, fica o alerta para esse tipo de pegadinha. Então, o bem normal é aquele que tem elasticidade, renda da demanda maior do que zero, e o bem de luxo, elasticidade e renda da demanda maior do que 1. Então, necessariamente ele tem que ser um bem normal. Ele não pode ser necessariamente um bem de luxo, porque com um bem normal você já satisfaz a condição do enunciado. Então, essa é a pegadinha que a gente elimina. Não pode ser um bem inferior, que a gente já determinou no raciocínio, e complementar a X1 ou substituto a X1, a gente não tem como inferir, não tem como dados do enunciado para dizer se eles são complementares ou se são substitutos. Beleza? Então,
Então a gente confirma que o gabarito é a letra A de abelha. Eu espero que vocês tenham entendido o raciocínio, que é vital, né, o passo a passo. Mas se ficou qualquer dúvida, amigos e amigas, mande o seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Forte abraço, até o próximo vídeo e valeu!